Olá! Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Integra. Estamos aqui neste mês de maio para falarmos de algumas cores pertencentes a esse mês. Uma delas, o Maio Roxo, onde a gente trata das doenças intestinais inflamatórias. Aqui a gente traz o quanto a inflamação crônica ela vai trazer doenças para o nosso corpo, uma vez que o nosso intestino, quando ele está inflamado, ele pode trazer muitas doenças para o nosso corpo como um todo. Enfim, cuidar do nosso intestino é cuidar da nossa saúde como um todo. Por quê? O que pode trazer essa inflamação que ao longo do tempo ela se torna crônica e prejudicial para o nosso corpo? A alimentação é o primeiro pilar que causa, são as toxinas, né? Aqueles venenos que são colocados lá nos nossos legumes, nas nossas saladas, enfim, na comida como um todo. Quando a gente fala do nosso trigo, ele tem o glúten. E o glúten, sim, causa muitos malefícios para o intestino. Ele causa a doença celíaca. O que é essa doença? É uma doença autoimune que ela é estartada pelo glúten. Então, o organismo, né, dessa pessoa não tolera o glúten, uma vez que o glúten é uma proteína que se tornou maléfica, né? Com o passar aí dos tempos, ela se tornou maléfica para o nosso organismo. Por isso, a importância de, principalmente na doença celíaca e em várias outras doenças, vocês ou retirarem completamente o glúten da alimentação ou diminuir severamente também, porque a gente sabe que esse glúten, ele vai fazer esses malefícios. Também o que inflama o nosso corpo são várias toxinas, que elas podem vir dos nossos cosméticos. Sim, cosméticos que a gente passa nos nossos skincare, né, no nosso corpo, os hidratantes corporais. Por isso que é importante a gente aprender a ler rótulos. E aí a gente vai olhar lá os componentes destes produtos. Quanto mais tiver aqueles nomes que a gente não consegue ler, pode ter certeza que ali é uma química que depois dentro do seu corpo vai te causar malefícios. Então a importância da gente escolher o que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo, seja em forma do alimento, seja em forma de um cosmético, né? Até mesmo uma água, né? Hoje já sabemos que sim, a água é importante, mas também é importante que ela seja uma água mais alcalina, né? Um pH acima de 7, 8. É o que vai ajudar o seu corpo, né, a fazer as trocas ali dentro. Então, sim, a água é importante, cada um tem uma quantidade de água a ser tomada para que a gente possa fazer essas trocas no interior do nosso corpo, né? Geralmente é a quantidade de 2 litros de água para mais por pessoa, mas cada um tem o seu número, procurem isso. E quando a gente cuida, né, dessa inflamação crônica, a gente está trazendo para o nosso corpo saúde. E com isso, a gente vai poder olhar para outros pilares da vida, que é a nossa atividade física, o nosso movimento. Sim, precisamos realizar atividade física para que a gente possa construir a nossa massa muscular magra. Por quê? É através dessa massa muscular que a gente vai poder manter a nossa independência na vida, né? Então, sim, a gente quer viver, a gente quer ter uma longevidade, mas com vitalidade, que a gente possa ter qualidade de vida. Então, se a gente parar e olhar para 3 pilares, a nossa alimentação, o nosso exercício físico e o nosso sono. É importante termos um sono reparador para que o nosso corpo descanse, para que durante a noite também o nosso fígado faça a detoxificação de todo o nosso organismo. Aliás, o maio é também vermelho, porque trata da hepatite. A hepatite é uma inflamação do fígado, né?
Então, olha a importância deste mês, né? Onde a gente olha para as doenças inflamatórias intestinais, a doença celíaca, a hepatite, enfim. Então, cuidem, olhe para esses alimentos, para esses produtos que vocês ingerem, né, durante aí o dia de vocês, para que vocês possam ter saúde. E falando em saúde, eu quero trazer aqui para vocês a Zupper. A Zupper é uma loja, né, é um restaurante que está presente aqui na cidade de Marília, aonde ele foi pensado para quem busca uma alimentação saudável, sem abrir mão do sabor, com produtos sem lactose, sem açúcar, low carb e veganos, oferecidos no ambiente acolhedor da loja, ou você leva para sua casa produtos que têm segurança, leveza e muito prazer. A loja da Zupper está localizada na rua Pedro Petri, número 7, no Jardim Maria Isabel. Enfim, busquem qualidade de vida, busquem se alimentar de uma forma mais saudável, né? Conheçam lá. E a partir do momento que você já tem os sintomas ali no seu corpo, a gente pode também se utilizar dos óleos essenciais. E aqui eu vou trazer para vocês os óleos essenciais saúde e bem-estar da MAN. No caso, aqui, como a gente está falando do intestino, eu vou trazer para vocês o óleo digestivo. No que ele vai ajudar, né? O óleo digestivo, ele vai melhorar a sua digestão, reduz cólica, refluxo, gases, inchaço, azia, náusea, constipação, diarreia. Enfim, óleo essencial da MAN, o digestivo, ele vai reduzir esses desconfortos intestinais, dessa parte abdominal. Então, é um auxiliar para que você possa ter mais qualidade de vida. Busquem lá nas redes sociais, conheçam, né, esses óleos e façam uso, para que vocês possam aí ter qualidade de vida. Quero agora trazer para vocês uma outra cor deste maio, que é o maio laranja. E aqui, a gente está aqui com vários profissionais que vão trazer a importância de se falar, né, dessa conscientização. É importante a gente equilibrar a nossa fala nesse informar e a gente proteger as nossas crianças e adolescentes. Sabemos, né, o Maio Laranja, ele vai tratar dessa exploração infantil. E sim, por mais difícil, por mais delicado que seja este assunto, é importante trazermos aqui, né, essa conscientização, levar ao conhecimento de vocês, né, que órgãos que vocês podem procurar, buscar ajuda, né, ou até mesmo como detectar essa exploração infantil, seja ela muitas vezes dentro de casa, na comunidade, na escola, enfim, em vários ambientes que ela possa ocorrer. O quanto, né, que essas crianças e esses adolescentes, eles vão ficar marcados, né, na vida deles, no corpo, na emoção, no comportamento, na mente deles, né? São cicatrizes que vão aí se perdurar pela vida de adulto, enfim. E aqui eu gostaria de chamar, dentre os vários profissionais que a gente tem aqui, que a gente vai conversar a respeito, eu gostaria de falar com a Fabiana Martins. Ela é fonoaudióloga, ela também está no Comitê de Enfrentamento da Secretaria da Saúde e vai trazer para a gente alguns dados aí importantes. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, meninas. Na verdade, assim, é um tema realmente muito sensível, né? Nós estamos trabalhando já há 4 anos, né, nesse assunto, nessa abordagem. Em 2022, nós tivemos a criação, né, do Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência
sexual contra crianças e adolescentes, e esse comitê, a partir de então, conseguiu disparar uma questão de cuidado mais integral da criança e do adolescente vítima de violência sexual. Naquele ano, né, em 2022, nós tivemos 69 notificações de violência, e a partir de então nós tivemos um aumento de quase 280% dessas notificações nos anos seguintes. Então, em 2023 tivemos 120 e poucas notificações, 2024 130, desculpe. Então, eu penso que é alarmante, esses dados são subnotificados, e eu penso que a forma de detectar ela é muito importante, né? Porque normalmente ela é intrafamiliar, né? Eu acho que a Darlene poderia falar um pouquinho sobre isso. Fique à vontade. Boa noite. Bom, crime sexual, principalmente infantil, é um crime silencioso, né? A criança, ela sofre, ela não consegue pôr para fora o que está acontecendo com ela. Ela não entende aquele ato, né? O que ela está passando, ela não tem noção do que significa aquilo. Tanto que muitas ocorrências na delegacia chegam quando a pessoa tem 18 anos já, que ela fala assim: doutora, eu não sabia o que era. Eu não sabia que aquele ato era um abuso sexual. Porque a criança não tem noção de nada, né? É um ser puro. E então a gente tem que sempre observar os pais, né, os avós, os tios, a mudança dessa criança de comportamento. Se essa criança já não urinava mais na cama, ela volta a urinar na cama. Ela fica mais arredia, ela vê um homem, ela sai correndo, ela se esconde. Muitas crianças se escondem, vê homem, se esconde. Observar, né, como que ela está na escola, o comportamento na escola. A criança se calou, pode ver que alguma coisa ali ela tem de errado. Darlene Tozin, ela que está como delegada da polícia aqui de Marília, da DDM aqui de Marília, e já colocou aqui algumas coisas, com certeza tem muito mais conteúdo para trazer aqui para a gente, né? Então é isso, essa importância, e olha só, são relatos, né, que muitas vezes chegam numa idade que eles não tinham percebido, né, dessa exploração, de tudo isso que tinha acontecido, mas o quanto que isso vai estar lesando, né, a vida pessoal dessas crianças, e como que isso vai estar aí chegando na sociedade, né? Sim, na verdade o que a gente percebe, Ana, é a questão de realmente essas crianças, às vezes, ficarem, como a Darlene disse, né, muito tempo sem serem vistas. E aí são as questões invisíveis que a gente comentava um pouco antes, né, do programa iniciar. E aí, quando a gente detecta, já se passou muito tempo, né? Então ela já está num sofrimento muito maior. Óbvio que, né, a gente sabe que essas questões, elas são inerentes aí do desenvolvimento também. Ela vai perceber que alguma coisa não está legal, né? A criança pequena, por exemplo, ela não percebe, né, de cara que é uma situação de violação de direitos ali, que ela está sendo vítima de violência, mas ao passar do tempo isso vai se tornando mais visível para ela, né? Uma coisa que é sempre bom frisar, porque a criança, ela vê no pai ou na mãe um aconchego, a segurança. Então eles não imaginam, eles não têm maturidade para saber que aquele ato é um ato criminoso contra eles. Então eles acreditam que aquilo é normal. Eles vivem nesse ambiente que é normal. O que vale ressaltar também, que muita gente fala assim, é o pai, é o padrasto. Não, a mãe também.
Sim. Tem muita mãe que abusa. E isso não é falado, né? A gente fala assim, mas não é possível que a mãe pratica atos contra a criança. Pratica. A gente fica até assustado quando atende uma ocorrência, quando chega assim, mas é a mãe. Eu paro, fico olhando, falo, mas não é possível. É possível. Eu gostaria aqui, né, que a Lisette Horn, ela é psicóloga e também coordenadora da saúde mental do curso de medicina da Unimar, da Universidade aqui de Marília, e que ela pudesse colocar essas questões, né, da saúde mental. Então, Lisette, a fala com você. Obrigado, muito obrigado. É uma honra estar aqui. É uma imensa responsabilidade que a gente tem. E eu gostaria de aproveitar o alcance desse programa, Ana, né? O alcance que a gente tem com esse programa, das pessoas que estão assistindo em casa, para lembrar que a grande maioria das violências começam em casa. A gente não precisa chegar a violências tão dramáticas, mas as violências que a gente chama de silenciosas, e que elas vão gerando um campo para violências maiores futuras. Então, eu gostaria de enfocar bastante isso. A gente vive tempos muito difíceis, existem vários fatores envolvidos, né, para que a gente não precise chegar a casos tão extremos como esses que vocês estão trazendo, né? Porque as tragédias, elas são sempre sucessões de coisas que vão acontecendo silenciosamente, né? E o alerta, o grande alerta, é que a grande maioria começa dentro de casa. Então, quando você traz, Darlene, da questão da violência das mães, essa é uma questão muito premente na nossa sociedade. A gente vive hoje pais multitarefas, muito ocupados, e a gente, paralelamente a isso, a gente vive um abandono da infância. As crianças de hoje estão abandonadas, e o maior abandono das crianças de hoje se chama tela. E aí todos os perigos subjacentes que vão criando um campo muito propício para propagação e até uma certa normalização de atos violentos pequenos, né? Desde desenhos animados muito violentos, o uso das telas, a chance das crianças desde muito cedo sofrerem cyberbullying, sofrerem assédios, pessoas que vão puxando conversas e na inocência vão se envolvendo, até acontecerem episódios trágicos que a gente tem notícia, né? A própria forma como a mídia, as mídias sociais hoje exclui ou inclui pessoas de forma violenta, a comunicação violenta que é retratada na mídia e que é possível, né? Eu sempre falo, é tão fácil escrever qualquer coisa e se posicionar, né? Então existe uma série de elementos na nossa sociedade atualmente que são um terreno muito propício para que a gente tenha e chegue nesses extremos, né? Não só da violência sexual, mas de todos os tipos de violência. A violência psicológica, ela também é extremamente danosa. A manipulação das pessoas, que tem até um nome em inglês que chama glassrooming, que é a forma como as pessoas vão manipulando e fazendo acreditar que a outra pessoa, que a percepção dela está errada, que a realidade dela está errada, que a memória dela está errada, e vai duvidando inclusive da própria sanidade mental. Essa é a violência silenciosa mais gritante que a gente tem. A questão do abuso, se a gente conseguisse hierarquizar, está no cúmulo do absurdo da nossa sociedade, né? Mas essa violência silenciosa que acontece, que está na base e que a gente precisa urgentemente tomar, ter atitudes, ter modos diferentes de conduzir
com programas de prevenção nas escolas, redes de apoio para as famílias, para que a infância volte a ser infância e não uma infância guiada por tela, porque isso é a forma mais triste de abandono moderno da infância, a tela, né? Então, só para dar uma... Sim, e para compor, né, esse nosso bate-papo aqui, gostaria de chamar Franciele Araújo, ela que é advogada, especialista em direitos das mulheres, que ela pudesse trazer, né, a sua fala aqui para a gente. Fran? Boa noite. É um prazer estar aqui junto com esse time de mulheres tão competentes e também tão engajadas, né, em prol das crianças e adolescentes. Infelizmente é um tema pesado, um tema difícil de ser falado, né, e que nos causa muita ojeriza, às vezes a gente até repele, não quer falar sobre, né? Exato. Mas é muito importante estarmos aqui para falar sobre esse tema, até porque quando a gente silencia e a gente se cala, é como se não existisse. Então é importante a gente falar, é importante a gente não se calar, é importante a gente falar constantemente, né? Porque existe e os dados são alarmantes, são chocantes, como a própria Fabiana falou, né? No início, são muitos, as estatísticas são muito altas, são muitos dados e ainda assim não são reais, né? Porque existe muita subnotificação. E isso mostra a urgência, né, e a questão de ser falado sobre isso. Então, por isso que é tão importante a gente estar aqui para falar sobre isso. E como uma questão não só de polícia ou jurídica, né, mas como uma questão de saúde, que é uma questão de saúde pública também. Perfeito. Obrigada. E quando a gente traz aqui para vocês, né, olha só, é um assunto difícil, mas necessário, e estamos aqui trazendo todo esse conhecimento, e eu quero pedir para que vocês que estão aí do outro lado, se tiverem perguntas, né, dúvidas, enfim, conversem conosco através do nosso YouTube, né, vão lá, coloquem as suas dúvidas, as suas questões, as suas reflexões a respeito deste assunto e que depois a gente possa conversar através dessas perguntas, dessas reflexões junto com vocês, né? Inclusive esse ano, né, tomando um pouquinho a palavra da Fran, a campanha, né, da Prefeitura de Marília é exatamente essa, né? Quem cuida não se cala. Justamente porque, né, se a gente se cala sabendo de uma situação de violência, a gente acaba não dando a oportunidade para aquela criança ter o atendimento adequado e nós geramos um ciclo vicioso de violência mesmo, né? Uma outra questão importante, acho que a Lisete até colocou, né, a questão da normalização das violações, né, das violências. E da conivência. Isso, e da conivência, exatamente, em todos os níveis, né, não só no intrafamiliar ali, mas às vezes a criança ela vai e relata para alguém próximo, na escola, enfim, e aquela criança não é ouvida, né? Ou no serviço de saúde também. Ela às vezes vai e conta, né, alguma situação e ela não é acolhida adequadamente. E aí isso a gente perdura a violação e você pode ainda estar, né, tornando aquela criança um possível violador lá na frente, né? Infelizmente nós temos vários casos assim, né? E penso que isso é muito sério e eu acho que tem tudo a ver com o que você estava dizendo agora, né? Então, por isso a preocupação é muito sério, né, gente? E as pessoas não querem falar disso, as pessoas querem colocar debaixo do tapete mesmo, é mais fácil, né? E é menos constrangedor às vezes, mas, enfim, é uma luta que é de todos nós, né? E, antes de tudo, é uma grande responsabilidade social nossa. Se a gente
briga e luta por uma sociedade mais justa, a gente não pode ser conivente. Eu gosto muito dessa palavra, porque se a gente se cala, até juridicamente, a gente é corresponsável, né? A gente é omissão. E a gente está conseguindo já romper uma cultura do medo, mas ainda existe uma crença e uma cultura do medo. Se eu falar, vai ficar pior. Ou se eu denunciar, alguma coisa pior vai acontecer. É o contrário. É o contrário. O silêncio cria, primeiro, uma crença de que não tem solução. Segundo, de que é muito grave e que se eu falar uma tragédia vai acontecer. E essa é uma questão, gente, vocês que estão vendo a gente em casa, essa é uma questão muito séria que a gente precisa mudar o pensamento. Então, ao invés da gente colocar esse assunto como algo difícil, eu tenho falado isso, eu não gosto da palavra difícil, eu gosto da palavra desafiador, porque dentro do desafiador a gente tem ações que a gente pode buscar, muitas vezes muito mais simples do que a gente imagina, ações comunitárias, né, que são a nossa grande saída, né, para que a gente possa ter uma sociedade menos doente, né? E não tem como a gente falar da educação também nesse sentido. Quem está com as crianças quem está olhando para as crianças quando elas estão sozinhas, lá no celular? Eu sou mãe e eu sou avó, eu tenho um neto de 4 anos. Ele estava, à guisa de exemplo, ele estava assistindo um desenhinho que ele gosta de ver, do Sonic, que agora é moda na faixa etária dele, e eu fui ver o que ele estava vendo no celular. É um desenho que ele não é inocente. O que prende é quando come a cabeça do monstro e destrói, e sangue. E aí eu falei, para Lisete, isso aí tá errado, tá errado. E aí, com a questão do que aparece junto, vão entrando sites, vão entrando propagandas, né? Existe toda uma questão de mercado e a chance de entrar conversa para já crianças maiores e acontecerem essas conversas aparentemente inofensivas da rede social do Instagram, a gente chega a esses eventos catastróficos. Né? Que aí, a hora que chega um evento catastrófico, eu costumo dizer, assim como um suicídio, é um travesseiro de pena que foi estourado em cima de uma torre, de um prédio. Mas é uma sucessão. A gente precisa conseguir pensar que o que está na base, o que a gente pode fazer de pequenas ações, porque a gente não vai conseguir catar essas penas, porque já foi. E nós temos que pensar o que vem antes. Então, o que nós estamos fazendo com a infância e com a adolescência? Como é que nós estamos cuidando? Todos trabalham, eu trabalho. Os pais hoje são multitasking, multitarefas. Eu sou muito multitarefas. Mas eu gasto uma energia com estar presente e fazer uma comida junto. Estar presente, e isso dura, não é um tempo do relógio, é o tempo da convivência, do olho no olho, em que a gente consegue conversar e ter um acolhimento e ter um alcance de conexão, né, com as pessoas com as quais a gente está convivendo. Porque se a gente fala de acolhimento, né, Fabiana, que é a grande proposta desse maravilhoso projeto que está sendo conduzido, se a gente fala de acolhimento, a gente só consegue fazer um acolhimento se a gente consegue se conectar. E para a gente se conectar, a gente precisa primeiro olhar no olho das pessoas, conversar, e não é pela tela. Ter 200 mil seguidores no Instagram, isso não serve para, desculpa, para nada.
Para nada. As pessoas não sabem o nome do vizinho, as pessoas não conversam, as pessoas andam na rua, as coisas acontecem e ninguém se mexe. Então, são essas questões sociais importantes que a gente precisa olhar. Além disso, uma outra questão só também para a gente falar um pouco, que é a questão da nossa vulnerabilidade social. Né? A questão da pobreza, ela é assombrosa. Nós fazemos parte, nós 4 aqui, nós 5, fazemos parte de uma minoria da nossa sociedade. E nessa questão da pobreza, entra mais uma questão importantíssima, que é a questão das drogas. E aí tudo fica muito mais difícil. Então, ou a gente se movimenta dentro de casa e começa a ter ações dentro de casa, ou as coisas vão sair do nosso controle e vão continuar acontecendo. Não é? Então, só para dar uma provocada aí em tópicos para a gente pensar, né? Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque a proposta do núcleo, né, de enfrentamento e cuidado à pessoa em situação de violência, que é um núcleo da Secretaria da Saúde, né, que eu fiquei responsável por ele, ele foi pensado justamente para capacitar as nossas equipes de saúde, no sentido de que eles tenham condições de identificar as violências, né, acolher e conduzir da melhor forma possível. E aí, assim, até nós brincamos, né, que não foi combinado, mas elas estão aqui hoje e foram os profissionais que fizeram, né, deram a capacitação. E a Fran foi a primeira pessoa. Acho que você podia até contar um pouquinho como é que foi isso para você, Fran. Então, eu fiquei imensamente feliz, né, com o convite, porque quando eu fui convidada pela Fabiana, eu pensei assim, nossa, finalmente vamos poder falar sobre o assunto envolvendo questão de saúde pública. Porque, assim, eu como advogada, a gente participa muito com relação à questão jurídica, né, leis, audiências, processos, delegacia. Mas, assim, a questão não é somente jurídica, né? É uma questão social, é uma questão de saúde. E aí eu sempre estudando sobre violência, principalmente pela questão mais da mulher, né? Eu comecei a observar que a violência doméstica e familiar, geralmente, quando uma mulher é vítima, crianças também são vítimas, né? Num lar disfuncional, num lar em que há violência, independentemente de qual tipo de violência, seja violência física, psicológica, patrimonial, moral, sexual, a criança, o adolescente também vivencia, né? A violência não é somente contra a mulher, mas contra os moradores ali da casa, né? E aí, verificando sobre essas questões da criança e adolescente, sendo que são mais vulneráveis ainda pela questão da idade, da imaturidade, ainda é uma pessoa em desenvolvimento, né? Então, verificando toda essa situação, eu percebi também, né, estudando e analisando também o que a própria OMS, né, disse que é uma questão de saúde pública. Eu percebi assim, precisamos fazer alguma coisa com os profissionais da saúde, porque não adianta ser apenas uma questão de polícia e jurídica. É uma questão de saúde também. Muitas vezes essas pessoas, antes de chegar na polícia, ela chega num hospital, chega num SAMU. E esses profissionais, eles estão capacitados para atender essas crianças, para atender esses adolescentes, para atender essas mulheres, essas pessoas em estado de vulnerabilidade? Nem sempre, né? Ouso dizer que agora estão começando a se tornar capacitados, mas antes não, porque isso não se aprende na faculdade, não se aprende, enfim.
na vivência ali nos hospitais, nos consultórios, é uma questão assim que muitas vezes eles desconhecem. Lei Maria da Penha, Lei Henri Borel, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles não conhecem. E assim, coisas que, inclusive mesmo o ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem muita questão sobre saúde, muito sobre maternidade, e muitas vezes as pessoas não sabem sobre parto humanizado, fala sobre violência ali, um pouquinho de violência obstétrica, você observa que... E as pessoas não sabem, elas não têm esse conhecimento. A lei está ali, a lei pode ser excelente, mas se as pessoas não tiverem conhecimento da lei, ou então se não tiverem pessoas capacitadas para efetivarem essa lei, a lei fica como se não fosse efetiva, né? Não tem eficácia essa lei. Então, assim, é importante ter profissionais capacitados. E nessa capacitação, eu fui a primeira, depois a doutora Darlene, depois a doutora Lisete. Nessa capacitação, assim, foi maravilhoso, né? Que nós tivemos uma troca. Eu achei que eu fosse ali ensinar um pouco, mas eu aprendi muito também, né? Eu levei um pouquinho do meu conhecimento jurídico, técnico, mas eu aprendi muito. Aprendi muito com as profissionais de saúde, né? Que trabalham nos postos de saúde. Inclusive, não só profissionais de saúde, tinha também o pessoal até do CREAS, né? Do CRAS, assistentes sociais também. Então, assim, é interessante a gente trabalhar de forma multidisciplinar, né? A própria Lei Maria da Penha fala isso, que é multidisciplinar. Então, assim, não apenas polícia, judiciário, mas, assim, envolvendo educação, envolvendo saúde, envolvendo diversos tipos de profissionais, né? Um complementa o outro. Eu acho que isso é bem importante. Aí, seguindo a Fran, eu fui a segunda a aplicar a capacitação. Com a minha equipe foi assim, foi fantástico, teve muita troca, o feedback foi fenomenal e a gente começava a perceber o quê? Quando eu comecei a falar para elas como você deve atender a vítima, porque a primeira coisa que acontece, a criança ou a mulher chega, ela vai para onde? Para o hospital. Como que essa mulher, essa criança deve ser atendida? Primeiro, sem julgamento. Quem somos nós para julgar essa mulher ou essa criança? Nós não sabemos o que passa na casa daquela mulher, qual a situação que ela vive, qual foi o passo que ela deu para chegar naquele hospital àquela hora. Quantas vezes ela apanhou calada, ela não procurou ajuda. Se ela está naquele hospital àquela hora, ela quer ajuda, ela não quer ser julgada, né? E não é você perguntar, mas você estava com essa roupa? Por que você voltou para casa? Voltou para apanhar? Quem somos nós? A hora ali do hospital, do posto de saúde, é acolher aquela vítima. Você tem que acolher. A consequência, deixa na delegacia, nós vamos verificar o que aconteceu. Mas aquele momento ali é o de acolhimento, né? Até porque você, dependendo da maneira que você fala com essa vítima, ela vai se calar novamente. Se você for apertar essa vítima, você começar a questionar muito essa vítima, ela vai se calar. E nós não queremos que ela se cale. Nós queremos que ela se abra, né? Para a gente colocar atrás das grades o abusador, o agressor, né? E muitas vezes a gente atende ocorrência e a mãe fala assim: ah, mas eu achava que era normal isso. Então essa fala, ela fica muito na nossa mente. O que é normal, né? Eu não entendo em que mundo, né, isso é normal. Você vê seu filho sendo agredido, sua filha sendo abusada, mas aí você para e pensa, essa mulher, ela depende economicamente do abusador. Ela, emocionalmente, ela depende desse abusador. E por que ela vai denunciar? Ela não vai denunciar. Ela vai vivendo naquele mundo como se aquilo fosse normal. E é o normal dela. Então, quando ela chega no pronto-socorro, não vamos julgar. Vamos fazer o acolhimento para não revitimizar essa vítima, que é o principal papel hoje, né, da saúde. Eu acho que, pensando na rede protetiva, né, a questão da revitimização é algo assim, muito sério.
Quando a gente pensa que uma criança ela precisa contar, às vezes, 4, 5, 6 vezes a mesma história, né? É muito dolorido, né? Só vou fazer só um parênteses, dentro de casa, porque a mãe não acredita nela. Exatamente, Dar. Dentro de casa a mãe não acreditou, aí chega no serviço de saúde, vão questionar também, mas você tem certeza que aconteceu isso, né? E assim por diante, né? Os outros serviços da rede protetiva também acabam revitimizando. E aí a gente tem um problema seríssimo, né? Que eu acho que até, assim, pensando na questão jurídica e na questão, né, de como é conduzido os processos, as pessoas falam, mas para que eu vou denunciar? Porque nunca dá em nada, né? E isso tem sido até uma discussão nossa, às vezes, no comitê também, porque é difícil, né, a gente colocar um abusador intrafamiliar, próximo daquela família, né, na cadeia. Tem que ter provas, né, Darlene? E como que eu sempre falo, né, o crime sexual, por exemplo, nós estamos, né, vamos falar somente do crime sexual. Sim. Se for um ato libidinoso, não deixa marca. Né? A gente pode encaminhar essa criança para o ML, para o médico legista, e não vai ter nada, não vai achar marcas nenhuma. Porque é um ato libidinoso, que é o beijo, a carícia, não deixa. Mas não deixa marcas, mas não deixa de ser um abuso sexual. Né? Agora, a conjunção carnal, sim, deixaria marcas. Mas pelo que a gente tem na delegacia, hoje o maior número é do ato libidinoso. Infelizmente, não dá para saber se é infelizmente ou infelizmente, porque tudo é horrível. Para mim é inadmissível. Eu tenho um filho, hoje de 2 anos, e eu não sei se alguém fizer alguma coisa para ele, eu não sei a minha reação. E hoje eu entendo as mães que acabam partindo para cima do agressor. E eu não sei. Hoje eu não consigo falar se elas estão certas ou se elas estão erradas, porque se acontece alguma coisa com meu filho, eu acho que eu ficaria cega. Porque isso aí eu acho que é repugnante. Eu tenho nojo de abusador. Sim. Eu penso que é um silêncio que não dá para a gente manter, né? E aí eu acho que a Lisete, ela trouxe um assunto que tem aparecido muito para a gente, que é a questão dos crimes sexuais virtuais. E na delegacia isso tem um número importante, né? Os crimes virtuais, vou fazer um parênteses, Zete. A gente chega até não acreditar. Através dos jogos, né? Tem uns joguinhos, tipo Roblox, e vai entrando nos links, aí a hora que ela vê já está na internet oculta, e dali é só lixo. Só lixo. É só lixo. E a pornografia ali é escancarada. Quem está do outro lado da tela pede para o menino mandar nudes, porque em troca de vida, né, do jogo. Então começa assim, mandam nudes da parte de cima, depois vai piorando da parte de baixo, e aí já... E a gente vê as fotos daquelas crianças de 8, 9 anos, e é inacreditável. É tudo por causa do celular na mão, sem vigilância alguma. É importante, né, esse assunto celular, né, o digital, as tecnologias, o quanto que isso agrava ainda mais toda essa situação que a gente está colocando aqui, né? Então eu gostaria de pedir para que a Lisete, né, enquanto psicóloga, colocasse algo a mais em relação a este assunto e que a gente pudesse conversar a esse respeito, porque é isso, é algo que acontece muitas vezes dentro da casa, né? Hoje em dia lá na escola já está sendo proibido esse uso do celular, mas enfim, mas na casa não se tem esse controle, porque infelizmente acabam que os responsáveis
deixando, né, a criança ficar na tela naquele momento para que eles possam fazer algum outro trabalho, enfim. Mas, gente, é a responsabilidade. Temos que ter essa responsabilidade, seja com filhos, com netos, né? Somos adultos, então é importante passar isso e ter regras, né? As coisas precisam desses limites. Então, que a Lisete possa trazer essa importância da presença destes responsáveis com essas crianças e adolescentes. Essa conversa, essa daria uma hora de conversa, né? Daria um programa só sobre isso. Mas alguns pontos importantes, disparadores para a gente começar a pensar, cada um Sim. na sua casa, na sua vida, na sua rede de convivência, porque nós também somos seres sociais e multiplicadores de opiniões, né? Principalmente nas funções, eu como educadora principalmente, não só como psicóloga clínica, como do lar e também como educadora, a gente precisa ter uma noção dos nossos valores de vida, né? Dos nossos valores de vida. E quando a gente fala assim, colocar regras, beleza, mas que regras? Baseado em quê? Como é que nós vamos estabelecer se os pais são o pior exemplo? Né? Então, como é que a gente vai falar disso? Como é que a gente vai conseguir uma modificação? E eu penso que isso também tem que vir através da educação. Né? As crianças estão indo cada vez mais precocemente para a escola, né? E as ações na escola são importantes para que sejam ensinadas habilidades sociais que nós perdemos. Nós estamos numa época muito triste de habilidade social, de convivência com as pessoas. Né? Eu sempre falo, a gente romantizou a pandemia de que o mundo ia ficar mais empático, ficou pior. A questão da violência, isso não é um dado meu, é retratado em estudo, e hoje mesmo conversando com o gerente do CAPS Infantil, com o qual a gente tem uma parceria junto com a Unimar, depois da pandemia a questão da violência aumentou demais. Demais. E a gente ficou lá romantizando de que a gente teria uma sociedade mais empática. Nada. Ficou pior. As pessoas ficaram mais isoladas, cada vez mais enfiadas nos seus microcosmos de celulares, de telas, de séries. Nada contra, mas assim, a convivência das pessoas ficou muito prejudicada. E uma ação que eu vejo que, além das ações comunitárias, que se faz necessária é nas escolas. De que as escolas possam começar a construir e trabalhar com as habilidades socioemocionais. Os professores estão sobrecarregados. Os professores da saúde, da educação infantil, a maioria está com burnout. Eles não conseguem prender a atenção de uma sala de aula. Então tem a fadiga dos profissionais que trabalham com isso, né? A fadiga dos professores, o burnout, né? A fadiga por compaixão dos profissionais da saúde, também sobrecarregados, que é uma outra questão séria que a gente precisa olhar. Então, mais do que nunca está na hora da gente pensar um pouco, repensar um pouco nossos valores humanos de sociedade, né? E eu falo, eu brinco, a gente tem a grande vantagem de ser uma cidade caipira, né? Que a gente ainda pode ter ações, né? E existem ações fantásticas de participação das famílias. Por exemplo, aos domingos, eu fui com meu neto lá na Avenida das Esmeraldas, andar de bicicleta. Vocês estavam com uma banquinha lá, que são, novamente, movimentos que a gente faz de convivência com as pessoas, para sair,
justamente da frente das telas, dos celulares, das mensagens, e aí a obrigação do trabalho. A gente precisa ter tem uma vida lá fora correndo, e a gente precisa repensar isso, né? Eu acho que nesse sentido, uma das estratégias, né, que a gente tem percebido aqui no município por conta dessa nova gestão, enfim, é a questão da intersetorialidade, né? Sim. E dos espaços agora abertos, né, tanto no domingo, né, da família, quanto no domingo do bosque, enfim, as ações nos territórios, né, em outros locais que não estão centralizados, né, mais direcionados aos bairros. Isso eu acho que facilita o acesso da população. E a gente percebe que consegue atingir um maior número de pessoas, né? Essas pessoas podem, inclusive, ter acesso a questões de saúde. Acho que a questão, né, jurídica também tem alguns acessos diferentes. Então, eu penso que essa inter-relação entre saúde, educação, assistência social, direitos humanos, justiça, segurança, ela é fundamental, né? A questão de levar a informação para as crianças. Acho que, não sei se foi a Darlene ou a Lisete que falou, a Fran também, da questão de fazer esse trabalho na escola, né? De levar a informação para a escola. Eu acho que é muito importante, mas a informação ela tem que estar em todos os locais onde existe circulação de pessoas. Então, lá no CRAS, lá no CRES, lá no clube, né, onde a criança frequenta, no campinho da comunidade, os agentes comunitários levando a informação, enfim, todos imbuídos do mesmo objetivo, né, que é proteger. Quando a gente leva a informação, a gente já está protegendo. Né? Nessa parte aí, né, de ir para as escolas, né, a DDM, nós começamos esse mês, né, no Maio Laranja. Eu treinei 2 escrivãs, porque eu não dou conta de tanta palestra para fazer. Então, eu capacitei 2 escrivãs. Perfeito. Que elas estão indo nas escolas. Então, elas estão levando toda a informação de violência doméstica e crimes sexuais nas escolas, né, de ensino médio. Legal. Bacana. Sobre isso que você estava falando, Fabiana, dos espaços, né? Eu vou contar algo que aconteceu semana passada. Final de semana passada teve um festival literário aqui em Marília. E foi o primeiro, mas acho que todos os anos vão ter, e eu acho que vai ser bem interessante. Mas assim, era uma feira de livros ali em frente à biblioteca, na Rua São Luís. E assim, foi muito interessante porque eu levei livros jurídicos, né? Alguns que eu escrevi em coautoria e de alguns colegas também. Mas, como era Maio Laranja, eu resolvi levar um livrinho infantil que fala sobre violência sexual. Ele não era para venda, mas eu falei assim, eu vou levar para divulgar. E foi o que mais chamou atenção, não foram os livros jurídicos. Foi o que mais chamou atenção, inclusive das crianças. As crianças passavam e muitas crianças já conhecem e falam que amam o livro. Eu amo, eu tenho na minha casa, e contando para as outras crianças. E assim, chamou muita atenção. Minha banca estava assim, repleta de crianças, de pais, né? Então, assim, para você perceber como é importante essa integração, né? Nos espaços, nos lugares, e essa divulgação, né? Essa conscientização, por isso que a gente tem que falar mesmo. O intuito nem era divulgar isso, porque eu levei livros jurídicos mais sérios, mais técnicos, mas acabei levando esse, não era para venda, mas foi o que mais chamou a atenção e eu achei isso muito legal. Então, você estava falando dos domingos da família e falando de bastante coisa, do bosque também, que é bem importante.
e nas feiras de livros, em tudo, né? Então é bem importante isso mesmo, essa união, né? Essa união de todos os profissionais e em todas as áreas e em todos os lugares. Sim, a Secretaria da Saúde, ela fez uma caminhada, né? Na verdade, nós fomos enquanto comitê, mas foi organizado pela Secretaria da Saúde, e foi naquele domingo que nós estávamos, que você estava, né? Acho que com o pessoal da capoeira. E foi muito interessante, né? Porque tinha muita gente, inclusive muitas pessoas idosas participando da caminhada, foi muito interessante. E eles estavam, assim, foi um momento ímpar. Acho que foi a primeira caminhada que fizemos, né, no Maio Laranja, com um número grande de pessoas, né? E foi... divulgamos bastante, né? Levamos os folders. Eu acho que é nesse sentido mesmo. Mas o que nós mais gostamos é de estar com a população, né? Junto lá no território mesmo. E até uma coisa que a gente costuma dizer, né? Que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela não tem um local específico para acontecer, né? É só nível socioeconômico que é mais preponderante, enfim. É uma violação que acontece em todas as camadas sociais, mas por conta daquilo que a Lisete disse, né? Das determinantes sociais, né, das condições de vulnerabilidade, a gente tem um índice maior ainda, né, e muito ainda subnotificado, onde tem maior vulnerabilidade, infelizmente, né, porque lá tem drogas, lá tem falta de alimentação adequada, lá tem questões que a gente não consegue, né, nem previsionar o que acontece, né? Acho que você podia até falar. E eu acho que essa relação, Lisete, se você pudesse até comentar, dessa condição com a questão de saúde mental, porque ela é muito determinante também, né? A gente tem uma questão importante. Óbvio que é a mesma situação, né? Ela pode acontecer em muitos ambientes e em todas as camadas sociais, mas e nesse nicho, né? Os estragos são muito grandes, né? A gente tem o CAPS infantil. Aliás, para vocês que estão assistindo, o CAPS infantil é um serviço de porta aberta. Ou seja, não precisa agendar horário, todos os dias tem acolhimento, basta levar um documento de identidade e um responsável pela criança ou pelo adolescente. Tem uma equipe multiprofissional fantástica que trabalha, e eu falo sempre, eu tiro o chapéu para o trabalho que a equipe do CAPS desenvolve junto com a população que é atendida lá, em todos os âmbitos. Então eles têm todos os tipos de situações, não só de violência, mas também de outras situações, muitas vezes causadas por violência, que já viraram transtornos mentais mais graves e que podem ser persistentes, né? Então, qualquer tipo de violência causa uma ferida, e algumas delas talvez não cicatrizem nunca. Então, quanto antes a gente conseguir detectar isso e cuidar disso e ter esse olhar atento, esse olhar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Quanto mais cedo a gente intervir,
mais chance a gente vai ter de sucesso, e aí menos a gente vai precisar recorrer o nosso último cartucho é a justiça. Quando a inteligência humana falha, quando a comunicação humana falha, recorre-se à justiça, porque aí já virou desinteligência, né? E isso é lamentável, né? É lamentável. Então, ações comunitárias, criação de ONGs, participação nas escolas, projetos de extensão universitários, com pesquisa, com inserção na escola, a comunidade se reunir. Não posso deixar de falar da importância da espiritualidade para o ser humano, que também é um fator de proteção importantíssimo, né? De agregar pessoas. Então, todas essas ações em conjunto, penso que podem diminuir ter prognósticos melhores, né, de vida e de futuro e de saúde mental, né, evidentemente. Sim. Quando a nossa fala aqui, né, de acolhimento, de entendimento e não julgamento. Então, como que a gente pode acolher essas crianças e esses adolescentes, né? Eu quero trazer aqui, não os nomes, mas muitos dos quais estão acessando o nosso YouTube, né, e tem colocado os comentários aí, são mães, são pais, são avós. Então, como que a gente poderia, e aqui eu lanço aos profissionais que estão aqui, a doutora Darlene, enquanto da polícia, a Fran, enquanto advogada de mulheres, né? A Lisete, que já fez as suas colocações, e Fabiana, como que eles podem buscar este acolhimento, né? Em que momento isso acontece? A doutora Darlene comentou aqui da capacitação, né, que ela fez, até mesmo capacitação junto a pessoas próximas a elas, que pudessem levar isso até a população. Então, como que a gente poderia aqui, através, né, deste canal que é a TV, como que a gente pode capacitar esses responsáveis, essas pessoas que estão sob guarda, né, de crianças e adolescentes? Como que a gente pode orientar essas pessoas utilizando esse canal aqui de comunicação? Então, gostaria de lançar isso e que vocês pudessem falar com essas pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu sempre falo assim, né? Olhem seus filhos, observem os seus filhos. Eu só vou dar um exemplo que aconteceu na delegacia, que me chamou muita atenção, que refere-se a observar a criança ou seu adolescente. Eu fui atender uma mãe, né, de violência doméstica, a princípio, e tinha uma menina de 13 anos sentada ao lado da mãe, enquanto a mãe fazia ocorrência. E a mãe falando da ocorrência dela, que tinha sido agredida pelo marido, e a menininha quieta. E eu cheguei perto e fiquei olhando. Eu vi que tinha alguma coisa que não estava legal naquela menina. Ela estava de cabeça baixa o tempo inteiro, e eu observei que os braços dela, os punhos, estavam cortados, que é sinal característico, o Zé já pode afirmar também depois, de quem está passando por uma situação, geralmente é um abuso sexual. E ela falou assim, cheguei para ela e falei assim, você quer falar comigo? Ela só me olhou e falou, quero. E daí ela relatou. Eu falei assim, você quer ficar com a sua mãe? Não, agora eu posso falar na frente da minha mãe. Quer dizer, eu acho que a gente entendeu que ela já tinha falado para a mãe não deu atenção, que eu sempre falo, né? Observar, a criança já falou para a mãe, mas a mãe não deu importância. A mãe não percebeu que essa criança estava com cortes no punho. Foi quando a menina passou a relatar que o mesmo agressor da mãe tinha abusado dela no ano anterior. E por isso ela estava se cortando, né, direto. Mas a mãe ficou olhando para mim e eu falei assim, você não observa a sua filha? Você não olha para sua filha? Né? E eu sempre falo assim, primeiro passo que a gente tem para identificar um abusador, olha para sua criança, olha para sua filha, olha para o seu filho. O crime sexual, ele não manifesta por grito, ele manifesta por dor. O olhar daquela criança vai ter dor. E quem é mãe sabe quando a criança está com dor. É só isso que eu tenho para falar.
Nesse caso a mãe também era vítima, né? E eu acho que vítima às vezes de uma violência psicológica, além da física, né? E dependência emocional, com certeza, porque ela não conseguia enxergar a violência da filha, sendo que a filha e ela estavam sendo violentadas. É uma situação muito complexa, né? E isso é muito, infelizmente, comum, né? E é problemático. A gente não pode normalizar algo só porque é comum, né? Pode ser comum, mas não é normal. É isso. Quer complementar com mais alguma coisa, Lisete? Acho que é importante nesse momento. Enquanto você estava falando aqui, Darlene, eu estava lembrando de vários exemplos de situações que eu já vivi. Da importância desse olhar que a gente tem para bater o olho e falar, opa, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Certa vez eu fui atender um paciente no hospital, que a gente trabalha com interconsulta, e havia sido feita uma solicitação para que a gente atendesse a paciente. E aí eu fui com os estudantes atender a paciente, e do lado dela estava sentado o filho, um adolescente, mexendo no celular, cabisbaixo. E aí os alunos ficaram conversando com a paciente, e blá 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 blá. Deixei eles conversando com a paciente. Olhei para o menino, sentei do lado dele, me interessei um pouco pelo celular que ele estava vendo. Eu falei, você quer falar comigo? Ele falou, pelo amor de Deus, sim. Aí a gente foi lá fora, o menino, ele teve uma franca crise de ansiedade, ele falou, meu padrasto, que é o marido dessa mulher, da minha mãe, ele tenta me matar, ele já tentou me matar várias vezes, ela não permite que eu denuncie, ele está preso agora, tudo que ela está dizendo é mentira. Então, assim, a questão desse olhar, né, da gente olhar e falar, opa, dessa sensibilidade, falar, posso te ajudar em alguma coisa? E uma outra coisa que eu fiquei lembrando aqui, até de observar a criança, né? A gente dá banho na criança, a gente deixa a porta do banheiro aberta porque a gente quer ver o corpo. Não por curiosidade, mas porque a gente quer ver se está tudo bem, né? Apareceram uns roxos ali que não tinha, você já começa, né? Você já começa a olhar diferente e você já começa a se intrigar com aquilo e começa a ir atrás, né? Então, são pequenas atitudes, de novo, que começam dentro de casa. Depois vão para a escola, depois vão para a sociedade, depois vão para os tratamentos e, por último, vão parar na delegacia ou nas questões jurídicas. E a gente está hoje aqui, nesse intento, nesse embuio, nessa motivação de fazer esse alerta, da gente abrir os olhos para as pessoas à nossa volta, não se calar, buscar locais de atendimento, de acolhimento, né? Enfim, é isso. Eu só queria complementar, Lisete, porque uma coisa que eu aprendi é observar a criança pequena, né? E sou fonoaudióloga de formação, né? Então trabalhei muito tempo na atenção primária, no postinho de saúde, inclusive, e aí uma coisa que ficou para mim marcado, a criança pequena, ela às vezes, como a Darlene disse, né, ela não entende a violência como uma violência, né, às vezes ela acha que é um carinho, e a criança pequena dificilmente mente, né, ela não vai mentir, ela vai te mostrar de alguma forma que ela está sendo vítima de violência. Então, o olhar, como a Darlene, a Lisete colocou, é muito importante. E o acreditar, eu acho que isso é essencial.
tomar para si aquilo que ela está dizendo e proteger. Somos nós quem temos que proteger a criança, né? A nossa responsabilidade é essa. Enfim, e eu acho que eu queria só complementar e deixar isso muito frisado aqui. E uma outra coisa, só para fechar, né, assim, uma questão até de indicador. Nós fizemos um trabalho em 2023 e comparamos, né, os dados que tínhamos das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, se aquelas crianças e adolescentes também tinham tido algum outro tipo de notificação compulsória, principalmente de lesão autoprovocada, que são as questões que a Darlene disse, né, da automutilação. E aí, assim, para nossa surpresa, 20% da nossa população, né, das crianças e adolescentes vítimas aqui em Marília, tinham tido depois tentativas de autoextermínio ou tentativas, né, lesões autoprovocadas. É um número extremamente alto, só que nós fomos buscar na literatura e corrobora com tudo que tem no mundo todo, né, pensando nas questões aí de violência, relação entre violência e lesões autoprovocadas. Então, eu acho que isso é um dado muito importante que a gente tem que ficar alerta mesmo. Acho que é isso. Só complementando um pouquinho, que elas já falaram, né, de forma excelente, sobre esse olhar sensível, né? Eu observo que, assim, no dia a dia, nessa correria, nessa loucura, né, muitas vezes a gente fica no automático. Então, as pessoas não conseguem perceber de forma mais sensível, não enxergam aquilo que está óbvio ali, os sinais, né? E acho que nós, por atuarmos na área, nós conseguimos ter um pouquinho mais de facilidade em enxergar isso. Mas eu faço uma provocação para vocês que estão aí em casa, que vocês também tentem enxergar esses sinais, porque eles existem e eles estão aí. Às vezes são um pouquinho mais sutis, às vezes um pouco mais evidentes, mas os sinais existem. Então, assim, tanto nós que já estamos acostumadas, né, porque atuamos, quanto a sociedade mesmo, todos nós, uma união mesmo, né, de sociedade civil, de profissionais, poder público, políticas públicas, enfim, uma união mesmo em prol dessa luta, né, nesse Maio Laranja. Enfim, é isso. Vamos observar. E aproveitando o gancho, né, Fran, eu acho que diante de uma suspeita, o que a pessoa pode fazer, né? Então, nós temos meios de denunciar. Primeiro, se ela não quiser aparecer, né, ela pode discar 100. Né? Diz que 100 é um serviço do âmbito federal, né? Eles vão receber a sua denúncia e vão atuar em cima de buscar saber o que está acontecendo ali, realmente, né? Mas é possível acionar o conselho tutelar, é possível já fazer o boletim de ocorrência, já procurar a polícia civil diretamente, acionar a polícia militar num caso agudo, enfim. A gente precisa, né, disparar a rede protetiva de alguma forma, seja ela qual for. E não somos nós quem vamos julgar e dizer se aquilo foi realmente uma violência. Quem tem que apurar se é uma violência ou não é a polícia, os órgãos de segurança, né? A polícia civil, eles que vão investigar, eles que vão dizer se isso é uma violação ou não. O que nós precisamos é proteger a criança. E se houve suspeita, alguma coisa você percebeu para fazer essa movimentação.
Acho que isso é muito importante, né? E deixar o alerta aí. Então. Isso. Só acrescentando uma coisa que eu lembrei. Enquanto vocês vão falando, a gente vai lembrando, né? Perfeito. É que o agressor, né, e abusador, seja qual tipo de violência, mas tratando aqui da violência sexual, ele não tem cara. E nem e nem questão social. Então, assim, às vezes é uma pessoa, um bom profissional, é um amigo, é uma pessoa, um parente, um familiar, alguém que é bem colocado na sociedade e que ninguém imagina, né? Pode ser um religioso, então, assim, não tem cara. A gente tem que observar os sinais na criança e não no agressor, porque ele vai esconder. De alguma forma, ele vai maquiar aquilo e vai parecer que é uma inocente, que é uma pessoa tranquila. E então os sinais não estarão no agressor, estarão na criança e no adolescente, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a criança e adolescente, porque o agressor, geralmente, ele não vai parecer mesmo que é. E aí que vem a dúvida, será que não é coisa da minha cabeça e tudo? Mas, assim, vamos proteger, vamos denunciar, né? Se vai ser ou não, se é ou não, deixa para a polícia, para o Ministério Público, para o juiz decidir, né? Mas, assim, nosso papel enquanto sociedade é observar os sinais e qualquer suspeita denunciar. Só pegando um gancho da Fran, que não é somente homem, tá? Que é o abusador, tá? Então, sempre, às vezes... E sempre, assim, geralmente, o abusador ou a abusadora, eles são manipuladores. É isso que eu ia falar, a questão do caráter. Eles são manipuladores, eles são pessoas ótimas. Eles conseguem levar qualquer pessoa na lábia. Eles manipulam aquela cena, eles manipulam aquela situação toda dentro daquela residência, que a mãe passa a não acreditar. Nossa, mas ele é um ótimo pai, ele é um ótimo padrasto, né? Ou ao contrário, o pai, né, ele é uma ótima mãe, uma ótima madrasta. Mas acredite no seu filho. Criança não mente. Não mente. Olhe para o olhinho dele, que naquele olhar vai ter o que nós estamos buscando. Lisete, e pensando até, né, no que a doutora Darlene comentou, essas questões do abuso emocional, da dependência emocional, né, que aí tem a ver com caráter, enfim, dentro aí da psicologia, se você pudesse trazer para a gente e até para alertar, né, quem está nos assistindo, acredito que porque ocorre muito isso, né? Então acho que é isso, é da gente poder falar para as pessoas aí, ó, né? Fiquem atentos a alguns sinais. Eu até ia falar mesmo, né? Muito bem lembrado, né? Por vocês duas, que o ou a abusadora não tem uma característica do tarado, né? Do parque. Geralmente são pessoas que têm distúrbios de caráter. Distúrbios de caráter são transtornos da personalidade. Nós temos na formação do nosso psiquismo e nosso desenvolvimento o que constitui a nossa personalidade. E os transtornos de personalidade, tanto o transtorno antissocial, que é o sociopata, que é o mais grave de todos, que mata, que rouba e não tem nenhum tipo de remorso e nenhum tipo de arrependimento, como esse caráter, essa personalidade manipulativa que não está ligada a gênero, né? Ele configura um transtorno de caráter, que é o que eu estava falando logo no começo, né? Que a gente... que existe até um termo atualmente para isso, que a gente usa, que é o grooming, que é essa manipulação inteligente que vai fazendo com que o outro se sinta culpado, começa a questionar se o que ele está pensando é verdade, se ele é louco, e é uma forma de inverter a situação
Por isso, na maioria das vezes, os abusadores, sejam físicos ou psicológicos, são pessoas socialmente maravilhosas. São excelentes, como você mesmo falou, tem um papo, são bem relacionados, são muito agradáveis, extremamente sedutores, né? Então, muito cuidado, né? Existem duas formas de violência, né? A sedução é a mais eficiente dela. Porque quando você seduz, é o canto da sereia, você vai seduzindo uma pessoa, envolvendo ela numa trama psicológica, ela perde completamente a capacidade de defesa e ela passa inclusive a acreditar que a culpa de tudo é dela mesma. Talvez isso reforce muitos silêncios, porque gera na pessoa uma dúvida, mas não fui eu que causei tudo isso, não fui eu que dei trela, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta. Sim, é uma colocação, né, grandiosa. Eu acredito que as pessoas, né, de modo geral, passam por esses sintomas, por essas magias aí que acontecem, né? Acho que a gente pode falar dessa forma, enfim. E se vocês também tiverem, assim, aonde que essas pessoas que estão passando por esse tipo de abuso, acho que a gente pode colocar essa palavra, né? Aonde elas podem buscar, né? Dentro da Secretaria da Saúde ali, né? Em termos de saúde, de bem-estar, aonde que elas buscam essa ajuda? A gente tem esse canal, né, de ligação para que elas possam ter esse acolhimento? Eu penso que a primeira coisa é a unidade de saúde que está ali próxima da residência, né? Uhum. Nós temos agora, além da equipe de saúde tradicional, composta por enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, agente comunitário, enfim, nós temos as EMULTs, né, as equipes multiprofissionais, que são compostas por psicólogos, por assistentes sociais, por educadores físicos, fono, físio, enfim, né, nós temos uma equipe que pode conduzir isso ali. Mas, em relação à questão, né, da rede protetiva, as mulheres que estão numa situação assim, elas têm o Centro de Referência da Mulher, que é porta aberta também, né? E as pessoas acabam não utilizando muito isso. Acho que até desconhecem, né, esse serviço. Então, eu penso que usar todos os equipamentos, né, não só os de saúde, mas de assistência, de cidadania, de direitos humanos, para que ela consiga até ter um respaldo aí para sair dessa situação de violação, né? Então, pensando aí em todas as questões de violência, né? Hoje nós temos violências em todas em toda a comunidade, né, em vários tipos de violência, e que podem ser abordados nesses serviços também, né? Nós tivemos no sábado, na conferência LGBT QIA+, e eu fiquei numa sala que foi falado sobre a violência, né, que eles acabam assim, sofrendo, enfim. E um dos lugares de acolhimento é realmente a unidade de saúde, o centro de referência da mulher, né? Eu acho que isso é muito importante. A unidade de saúde, a unidade de saúde da família, o postinho, que aí vai encaminhar. Nós temos os tratamentos de ambulatório, além dos CAPs, que são porta aberta. Nós temos os ambulatórios de saúde mental, na Unimar tem ambulatórios de psiquiatria e psicologia, gratuitos pelo SUS. Nós temos na FAMEMA. Então, nós temos ambulatórios para atendimento psiquiátrico e psicológico para a população, né? Tanto na FAMEMA quanto na Unimar, né? Com uma inserção da psicologia,
e da psiquiatria, né? Então, também é importante destacar isso. E eu acho que lembrar que o trabalho intersetorial, né, de novo, reforçando, né, qualquer ponto da rede, ele tem que ter acolhimento. Ele deveria, pelo menos, né? E é isso que a gente tem tentado fazer na saúde, capacitar os profissionais para que façam o melhor acolhimento possível, né? Lisete levou 2 instrumentos de acolhimento que são fantásticos. Inclusive, na capacitação dela, ela fez uma parte prática, né, com o pessoal. Então, eu acho que isso é importante até para que as pessoas se sintam aptas também em fazer acolhimentos. Não é qualquer pessoa que está preparada para atender vítimas, né, pessoas em situação de violência. Isso é uma questão importante. Mas a parte boa, né, Fabiana, não é de que essas são habilidades que a gente pode treinar. Sim. Existem pessoas que têm mais facilidade, que a gente às vezes chama de um dom, mas habilidades de comunicação e de intervenção em saúde são habilidades que, e portanto, se a gente treinar, a gente consegue ser muito bom, né? É com isso que a gente trabalha, é com isso que eu trabalho lá na saúde mental, na formação dos médicos que vão ser as pessoas que cuidam de gente, né? Então, esse é um dos eixos novos das diretrizes curriculares nossas, das escolas médicas, né? Então, são habilidades que a gente consegue treinar, essa é a notícia boa. Sim, com certeza, eu acho que é isso, né? E a questão da humanização também, que se a gente pensar é o mais importante hoje no SUS, né? Além da equidade, é a humanização, né? Então, a gente olhar com atenção, com cuidado, realmente que aquela pessoa merece. É isso, o acolhimento, o quanto é importante. E é a palavra, é o treinar o olhar, é o treinar o ouvir, né? É o treinar a sentir aquela situação. Então, o quanto é importante investir tempo, né, em você olhar para essas situações, dar ouvidos, dar voz àquela pessoa que muitas vezes está ali, né, sofrendo esses abusos, essas explorações caladas. Então, que possamos treinar o nosso olhar, treinar os nossos ouvidos e dar voz, né, a essas crianças e adolescentes. E pensando neste acolhimento, vamos trazer aqui um acolhimento com os óleos essenciais. Que óleo, né, que blend de óleo essencial a gente tem através da AMAN, a AMAN que fala em saúde, em bem-estar. Então, ela tem 2 óleos que vão olhar diretamente para essas questões da saúde mental, da saúde emocional. Então, a gente, nesses blends, né, nós temos aí o renovador. É um óleo essencial que ele vai ajudar a liberar o coração para o perdão, o apego e retenção. Libera traumas, raiva, mágoas, bloqueio, inflexibilidade, irritabilidade, limpa a parte emocional, renova os sentimentos. E também para ajudar nessas questões mentais, nós temos o blend de óleos superação. Então, a AMAN traz para a gente a superação, que vai estar reduzindo ansiedade, angústia, tristeza, favorece meditação, tranquiliza, reduz sentimento de dor, sentimento da perda, né, depressão, enfim, ajuda aí nessas questões emocionais e mentais. Então, façam, né, o uso
tanto dos óleos essenciais, como também de toda essa equipe, né, que está aí para ajudar vocês. Busquem este acolhimento, né? Busquem essa ajuda que os profissionais aqui trouxeram para a gente, né? Que a gente tem aí diante da Secretaria da Saúde, através dos postos de saúde, dos CAPs, né? Da família, né, que possa ter esse atendimento, até mesmo se precisar chegar, né, nos órgãos maiores, através aqui, né, da delegacia, em termos das denúncias, né, a doutora Darlene colocou aqui pra gente como é feito também este acolhimento, né, mesmo que seja lá na delegacia, porque muitas das vezes precisa chegar, né, neste ponto, mas que o acolhimento aconteça. Isso é muito importante. Enfim, eu quero pedir aqui agora a ajuda, né, a colaboração da Fabiana Martins, para que a gente possa trazer um pouquinho a respeito do Maio Legal, né? O Maio Legal, ele fala da luta antimanicomial e combate à violência infantil. Então, Fabiana... Isso mesmo. Nós fizemos esse ano uma parceria entre 2 núcleos da saúde, né, que é o núcleo de saúde mental, que é conduzido pela terapeuta ocupacional Adriana, e o núcleo de enfrentamento e cuidado à pessoa em situação de violência. Ele foi, né, organizado pelo Comitê de Enfrentamento e vários colaboradores que estão aí, né, nos auxiliando, e a Secretaria da Saúde é que dá o start dessa ação. Ela é uma ação que já se tornou anual, né, mas nós temos tentado fazer com que ela aconteça em outros meses do ano, em outros territórios. É uma ação comunitária. Esse ano ela vai acontecer na praça em frente à EMEI Sementinha, né? E lá nós vamos ter várias atividades, entre elas vacinação e testagem rápida de STs pela equipe do SAI, né? Que é o Serviço de Atendimento Especializado do município. Então, a Secretaria de Saúde dando assim, nos auxiliando em todos os sentidos para que aconteça a ação da melhor forma possível. Isso. Então, é um evento do Maio Legal, que vai acontecer no próximo dia 31 de maio, sábado, das 9 às 17 horas, das 9 às 12 horas, isso. E aí, algumas atividades lá educativas, né? A testagem rápida e também uma recreação e vacinação. Isso mesmo. Certo? E nós convidamos todos a participar, a colaborar, se quiser doar alguma coisa, né, para as crianças. Nós já estamos esperando, né, pelo menos umas 200 crianças nessa ação. Acredito que por conta da localização isso vai acontecer. Com certeza, é mais um acolhimento aí acontecendo, né? Eu gostaria aqui de agradecer a todos que estiveram aqui, a vocês que estão aí, né, recebendo todas essas informações, e gostaria de pedir para que cada um aqui presente pudesse, né, dar as suas considerações finais e deixar aí para vocês um alerta. Eu vou deixar uma palavra. Primeiro, queria agradecer também o espaço, né? Sim. E agradecer essas mulheres maravilhosas que dividiram aí um pouquinho do tempo delas conosco lá na Secretaria da Saúde e fazem parte da minha vida, graças a Deus, inclusive minha vida particular mesmo, né? E eu queria deixar a palavra aqui, esperança, porque esse programa, as ações que nós fizemos durante o mês todo, que fazemos durante o ano, né, vinculados ao comitê, vinculadas à Secretaria da Saúde, elas têm
intuito, né, da gente conseguir fazer alguma coisa para que esse tema seja divulgado e que mais crianças sejam protegidas. Acho que é isso. Doutora Darlene. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Estou à disposição na DDM para tirar qualquer dúvida, né? Às vezes ficou alguma dúvida, ou alguma denúncia. Isso. Né? Geralmente depois que a gente faz uma palestra ou vem em algum programa de televisão, geralmente no dia seguinte vai ter denúncia, né? Eu estou à disposição. E eu só queria deixar um recadinho, que é para que nenhum abuso seja silenciado. Que as crianças merecem respeito, né? E que não silencie as crianças. Obrigada. Fran? Eu gostaria de agradecer novamente, né, o convite, por estar aqui com esse time, com essas mulheres maravilhosas, engajadas, que lutam, né, em prol das crianças e dos adolescentes. E eu gostaria de dizer, assim, que não se calem, né, eu já falei bastante sobre isso, eu acho que eu comecei falando sobre essa situação, sim, né, pra gente não se silenciar, pra gente falar, pra gente não se calar, porque é um tema que, embora seja muito sensível, muito difícil, mas ele precisa ser olhado de frente, ele não pode ser colocado debaixo do tapete, né? A gente tem que tratar como uma situação séria, uma situação grave. E assim, nós temos muitas instituições significativas, estamos tendo um olhar também do legislativo, do judiciário, os três poderes estão trabalhando junto. Então, assim, nós temos profissionais que estão olhando para essa situação de forma séria. E, assim, então procurem ajuda. Se às vezes procurar ajuda e não conseguir, porque pode ser que às vezes as portas sejam fechadas, porque existem pessoas que às vezes não estão preparadas e capacitadas, isso existe, né? A pessoa pode passar por uma revitimização, sim, infelizmente, mas procure pessoas que vão te ajudar. Se encontrou uma pessoa que não ajudou, tente procurar alguém que vai ajudar, porque tem pessoas que têm esse olhar sensível e que vai ter uma forma melhor de acolhimento, de não julgamento e de não revitimização. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lisete, as suas considerações? Agradecer a iniciativa. Nós que trabalhamos com pessoas, né, eu falo isso sempre, a gente tem uma obrigação, de estar junto à comunidade, de sair dos nossos nichos de trabalho, a gente tem um importante papel de esclarecimento à população. Então chame sempre que necessário, no que a gente puder colaborar. Sim. Se a gente não souber, a gente indica alguém melhor que a gente, porque tem sempre pessoas muito fantásticas falando coisas para a gente ouvir. E a minha mensagem final é assim: vamos abrir os olhos para quem está ao nosso lado. O nosso micro-universo, ele já é bastante grande. Se a gente começar por aí, a esperança de que dias melhores para sempre virão. Obrigado. E que possamos, não só neste mês, mas em todos os dias, treinar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso, escutar essas pessoas. Que todo este aprendizado, essas informações hoje aqui passadas, que sim, elas possam destravar. E que, como disse a doutora Darlene, né, e todas as outras, que sim, amanhã possam ter essas denúncias, possam levar, né, ao conhecimento de mais pessoas, que essas pessoas não fiquem caladas, né, que você que está aí do outro lado não se cale para esse crime, né, para algo tão assustador que acontecem com essas crianças e esses adolescentes. Então, que possamos treinar todas essas sensibilidades, né? Que possamos olhar para este assunto e tratá-lo com muita dignidade, com muito amor.
que vocês possam ter muita saúde, muita qualidade de vida e que possamos ajudar o próximo. Muitas das vezes esse próximo está ao nosso lado, né? Ou até mesmo nosso vizinho, a nossa comunidade, enfim, que possamos levar esse conhecimento a mais pessoas. Agradeço por vocês e lembre-se, não é só esse mês, a gente está falando de todos os dias. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.